Bem-vindos ao canal GT, onde hoje iremos fazer menção da lição 7 do segundo trimestre de 2025. Eu sou a ressurreição e a vida. Nesta lição, estudaremos um dos milagres mais extraordinários operados pelo Senhor Jesus, descrito apenas no Evangelho do discípulo amado. Escrito pelo apóstolo João, a ressurreição de Lázaro. E, nesta ocasião, estudaremos também a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos. Veremos, então, que a morte é uma realidade comum a todos os seres humanos. Explicaremos como se deu a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria da aldeia de Betânia. Definiremos o termo ressurreição e, finalmente, citaremos os dois tipos de ressurreição e os exemplos bíblicos de ressurreição. E a morte, uma realidade comum a todos. A morte é a separação da alma e espírito do corpo. Tiago 2.26. Ela entrou no mundo como uma consequência do pecado. Gênesis 2.16-17, 3.19, Romanos 5.12, 6.23. Todos nós estamos sujeitos à morte física. Hebreus 9.27, independente de idade ou classe social. Embora que nem todos hão de experimentá-la, como ocorreu com Enoque e Elias. Gênesis 5.22-24, Hebreus 11.5, 2 Reis 2.11, e em breve, com os salvos, por ocasião do arrebatamento. 1 Coríntios 15.51, 1 Tessalonicenses 4.16-17. Lázaro, irmão de Marta e Maria, embora fosse amado por Jesus. João 11.3 parte B e o 36. Não estava isento a essa fatalidade. Aqui temos uma família que tinha uma dedicação genuína e forte a Jesus. João 11.2. Que desfrutava de íntima comunhão com ele. Lucas 10.38-42. E que era especialmente amada por ele. João 11.3-5. Apesar disso, Lázaro experimentou tristeza, aflição, enfermidade e morte. E a ressurreição de Lázaro. De todos os sinais do ministério de Jesus, o capítulo 11 do livro de João parece culminar no tempo de Jesus para a sua morte e a ressurreição que viria pouco depois daqueles dias. É possível que tenha sido o sinal milagroso mais dramático dado por Jesus como evidência de que ele era o Filho de Deus. O milagre da ressurreição de Lázaro só foi registrado por João. Os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas não o registraram. Mas a história do ministério público de Jesus tem registro de outros milagres de ressurreição dos mortos, tais como a filha de Jairo. Mateus 9.18-26, Marcos 5.21-43, Lucas 8.40-56. O filho da viúva de Naim. Lucas 7.11-17. E, por último, a ressurreição de Lázaro. João 11.32-45. João 2.1. Lázaro adoeceu. Quando Lázaro adoeceu, suas irmãs mandaram chamar a Jesus. João 11.3 parte A, pois elas acreditavam que ele era poderoso para curar o seu irmão. João 11.21-32. Durante o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, diversas vezes ele foi chamado para curar os enfermos, ou libertar os endemoninhados, como ocorreu com Jairo, que foi chamar a Jesus para curar a sua filha. Mateus 9.18, Marcos 5.22-23, Lucas 8.41-42, o centurião romano, que intercedeu pelo seu servo. Mateus 8.56, Lucas 7.1-3, a mulher cananeia, que intercedeu por sua filha que estava endemoninhada. Mateus 15.21-22, Marcos 7.24-25, além de outros. A promessa de Jesus. Quando Jesus soube que o seu amigo Lázaro estava enfermo, disse: esta enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11.4. Que promessa gloriosa! Filho de Deus seria glorificado através daquela enfermidade. Isso ocorreu também com o cego de nascença, pois quando os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
João 9.2. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. João 9.3. Isso nos ensina que nem toda enfermidade é uma consequência direta do pecado e nem toda ela resultará em morte, mas, para que o nome do Senhor seja glorificado, quer seja através de uma cura ou mesmo de uma ressurreição. A aparente demora de Jesus. Quando Jesus soube que Lázaro estava enfermo, não saiu às pressas para curá-lo. Ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. A aparente demora de Jesus tinha por objetivo realizar não apenas a cura de uma enfermidade, mas operar uma ressurreição. Quando Jesus chegou em Betânia, tanto Marta como Maria disseram: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11.21-32. Elas sabiam que Jesus era poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. O que elas não imaginavam era que Jesus iria ressuscitar o seu amigo Lázaro, mesmo depois de haver sido sepultado há 4 dias. João 11.39. Quantas vezes estamos como Marta e Maria, pensando que Jesus demorou a chegar ou se atrasou. Mas ele tem um tempo para agir, pois, como disse o sábio Salomão, tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3.1. A declaração de Jesus. No versículo 25, Jesus se declara como a ressurreição e a vida, e assim podemos notar 2 fatos extraordinários. Em primeiro lugar, Jesus revela seu poder soberano sobre todas as coisas, inclusive a morte e a vida. Ao declarar-se como sendo a ressurreição, ele afirma que é a fonte de vida, tanto física como espiritual. Em segundo lugar, Jesus faz promessas quando diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A quem são feitas essas promessas senão aquele que vive e crê em mim, ou seja, aquele que crê em Jesus recebe vida física e espiritual. Para quem crê em Jesus, a morte física não é um fim trágico. É, pelo contrário, a admissão à vida eterna e abundante. E a comunhão com Deus significa que o crente terá um corpo novo, imortal e incorruptível. 1 Coríntios 15.42-24, que não poderá morrer, nem deteriorar-se. Romanos 8.10, 2 Coríntios 4.16. Jesus chorou. Neste pequeno versículo da Bíblia, está revelado o profundo pesar de Deus pelas tristezas do seu povo. O verbo chorou do grego dakou indica que, a princípio, Jesus derramou lágrimas e depois pranteou em silêncio. Que este fato seja um consolo para todos aqueles que sofrem. Tais lágrimas fazem parte da humanidade de Jesus. Apesar de ser filho de Deus, ele sofreu todas as aflições dos homens, embora sem a prática do pecado. Sua humanidade não era fictícia. Ele participou realmente da nossa natureza. As lágrimas brotaram de real compaixão. Suas lágrimas também foram causadas pela tristeza pelos danos causados pelo pecado e pela morte. A oração de Jesus. Depois de ordenar que tirassem a pedra do sepulcro, Jesus levantou os olhos para o céu e orou, dizendo: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. João 11:41-42. Esta oração não era uma petição, e sim, ação de graças pela petição respondida. Jesus, na sua inabalável certeza, já agradece o milagre, como se este já tivesse sido operado. 1 João 5.14. A oração proferida em público deu aos presentes a oportunidade de averiguar se Jesus seria um imposto a ser rejeitado ou Messias a ser aceito e adorado. Versículo 45. O milagre da ressurreição. Operado por Jesus. De forma sobrenatural, o espírito e a alma de Lázaro entraram mais uma vez naquele corpo, que se recompôs, pois já estava em estado de decomposição, e Lázaro voltou a viver novamente, por um período de tempo não mencionado na Bíblia, junto às suas irmãs Marta e Maria. E, tendo dito isto,
clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. João 11.43-44. O milagre da ressurreição de Lázaro foi um sinal indicador de que Jesus é a ressurreição e a vida. Foi uma demonstração daquilo que Deus fará com todos os crentes que morreram, pois eles também ressuscitarão dentre os mortos. João 14.3, 1 Tessalonicenses 4.13-18. E definição, tipos e exemplos bíblicos de ressurreição. Definição. Enquanto a morte é a separação da alma e espírito do corpo. Tiago 2.26. A ressurreição é o retorno da alma e espírito ao corpo físico. Do latim resurrectio significa volta miraculosa à vida. Nas Sagradas Escrituras, a ressurreição pode ser encarada de duas maneiras distintas. No primeiro caso, a ressurreição funciona como um milagre, cujo objetivo é glorificar a Deus e levar os pecadores ao arrependimento. João 11.45. No segundo, a ressurreição é geral e marcará o início do processo, que culminará na retribuição eterna. Apocalipse 20.11-15. Já a declaração de fé das Assembleias de Deus conceitua a ressurreição do seguinte modo: ressurreição significa levantar dentre os mortos, voltar a viver no mesmo corpo.